Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Vamos hoje estudar a reprodução dos mamíferos. Nós vimos até aqui a reprodução dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e das aves. Então vamos lá. A maioria dos mamíferos vão ser vivíparos, placentários, como é o caso de nós, seres humanos. Nós fazemos fecundação interna, tá? Dentro da placenta, dentro do útero da fêmea. Só que no caso dos monotremados, que são os ornitorrincos e os equídenas, que nós vamos ver nessa aula de hoje, eles colocam ovos, mas são mamíferos. Confuso, né? Mas a gente vai ver melhor hoje isso aí, calma. Os marsupiais, que é o caso do coala e do canguru, eles não vão apresentar uma placenta bem desenvolvida, como, por exemplo, a nossa, seres humanos. Mas eles têm uma bolsa no corpo da mãe, que é chamada de marsúpio, por isso, marsupiais. Onde ali os filhotes ainda imaturos se deslocam para terminar o seu desenvolvimento dentro dessas bolsas. Então, vamos aqui continuar. Os mamíferos são dioicos, ou seja, tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmeo. A fecundação interna dentro do corpo da mãe possui um desenvolvimento direto, que é o quê? Nada mais é que o filhote ser uma espécie de miniatura do indivíduo adulto. Por exemplo, os bebês da nossa espécie, dos seres humanos. A gente nasce, obviamente, bem pequenininho, mas a gente não vai ali perder uma cauda no meio do caminho, não vai, sabe, ter algum desenvolvimento morfológico diferenciado. A gente só vai crescer e se desenvolver, mas não vai perder uma cauda ou criar uma perna no meio desse caminho. Então, por isso, desenvolvimento direto. Mas vocês já estão cansados de saber. Então, vamos lá. Os mamíferos, eles também vão apresentar o cuidado parental. E a gente vai ver que isso é muito importante para o desenvolvimento da espécie, porque isso garante um sucesso evolutivo muito melhor. Imagina aí você, um neném da nossa espécie mesmo, vamos colocar aí, um filhotinho de Homo sapiens, nasceu 9 meses, ele vai conseguir se virar sozinho na natureza? Claro que não, né? O primeiro predador que aparecer vai ali consumir esse bichinho, então ele não vai perpetuar a espécie. Então, por isso, o cuidado parental é muito importante, porque os pais vão cuidar daquele filho, vão ensinar eles, né, basicamente, a se defender, a se alimentar, e aí sim ele vai viver a sua vida e garantir o sucesso, né, da perpetuação da espécie. Como o nome já lembra, mamíferos, os filhotes vão se alimentar de leite materno, produzido pela mãe. Então, vamos lá. A reprodução das fêmeas acontece de período em período, onde esses períodos são denominados ciclo menstrual ou menstruação ou cio. Quem aí que não tem aquela cachorrinha em casa, que de vez em quando fica aquela inconveniência, não é mesmo? Então, é denominado cio. Quando o animal está nesse período, é o período reprodutivo dele. Nesse período, vai acontecer algumas modificações celulares, porque o corpo vai fazer toda aquela preparação para que o útero aninhe ali um filhote, e também vai acontecer mudanças comportamentais, porque é o seu corpo dizendo que, né, o seu, no caso do mamífero, dizendo que ele precisa reproduzir. Então, por isso, essas modificações comportamentais e celulares também. A quantidade da prole, no caso do mamífero, vai ser reduzida. Por quê? A gente vai ter um gasto energético muito maior em questão de qualidade, entende? Então, qualitativamente, a reprodução dos mamíferos ela é mais fadada a ter sucesso na natureza. O que acontece da gestação também tem um tempo aí bem variado de acordo com a espécie. Por exemplo, os cangurus, o tempo de gestação é de mais ou menos 30 a 39 dias. Tem espécie que só fica aí o filhotinho dentro da mamãe por 32 dias. Então, assim, é uma gestação bem curta. A maioria dos mamíferos vão gerar os filhotes dentro do útero da mãe, que já foi falado, e quase todos esses filhotes vão nascer diretamente do corpo da mãe em estágio avançado de desenvolvimento, como, por exemplo, o caso dos cachorros, os gatos, os próprios seres humanos. Já diferentemente desse estágio avançado, acontece com os cangurus.
O caso do canguru, ele vai nascer bem prematuro, tá? E aí ele vai, através do pelo da mãe, ele vai agarrando no pelinho da mãe, ele vai se deslocar até esse marsúpio, onde ali ele vai terminar o seu desenvolvimento, tá? Ele nasce muito pequenininho, gente, cerca de 2 centímetros, então assim, é muito pequenininho. E ali ele vai se deslocar até o marsúpio da mãe e se alimentar de leite materno. Uma curiosidade muito interessante dos cangurus é que uma fêmea canguru pode estar com seu filhote de, 3 meses dentro do marsúpio. Ela vai produzir um leite próprio para esse filhote de 3 meses e ali ela pode gerar outro filhote, esse filhote nascer, se deslocar até o marsúpio, né, até essa bolsa da canguru, e ela vai produzir outro leite específico para esse filhote que acabou de nascer. Olha só que interessante, tá? Então, o cuidado que a fêmea canguru vai ter com esse filhote vai ser geralmente em torno de 200 dias, que equivale a 6 meses e meio, podendo chegar a 7 meses, tá? Então, 6 meses e meio cuidando desses filhotes. Muito interessante isso, né? Então, já falei que vamos para o próximo slide. Os filhotes mantidos dentro do corpo da fêmea durante o período maior ficam mais protegidos, né? Do que se tivessem o seu desenvolvimento no interior de ovos, como a gente estudou lá nos répteis, nas aves. O ovo é muito suscetível à quebra, mudança de temperatura, qualquer coisa pode atrapalhar esse desenvolvimento. Já dentro do corpo da mãe, ali no interior de um útero, de um marsúpio, o filhote fica muito mais protegido porque a fêmea já vai ter condições de se locomover a algum lugar onde ela possa se proteger de um abrigo, seja de temporal, seja de predador. E também, se for o caso, ela consegue lutar para defender ali o seu filho. O ovo, tadinho, né? Não tem nem essa chance. Embora a viviparidade limite, né, diminua o número de filhotes por gestação, por exemplo, a equidna, que a gente vai ver, ela coloca somente um ovo, tá? Tô falando muito de equidna, mas vocês vão ver, eu coloquei um vídeo bem fofinho para vocês conhecerem esse animal, caso ainda não conheçam. O fato dessa limitação da gestação é um fator que vai acontecer o que eu falei anteriormente. Vai diminuindo a quantidade, mas vai elevar a qualidade, né? Vai ter ali uma vantagem evolutiva em questão de qualidade e cuidado desse indivíduo, tendo com que as suas chances de sobrevivência sejam maior, garantindo um sucesso reprodutivo. Então, a gente aprendeu que os mamíferos eles vão ficar, em sua maioria, numa placenta, que é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe, tá? E parte do corpo do feto, elas vão estar interligadas. E é através da placenta que o feto vai fazer ali a troca gasosa com o ambiente. E o feto vai eliminar excretas, tá bom? Através do cordão umbilical. Coloquei aqui para vocês uma foto muito fofinha de um elefante de uma gestação. Para quem não conhecia, essa é a equidna. Ela é parecida com o que a gente tem no Brasil, eu diria, do ouriço cacheiro, do ouriço preto, tá? E aqui o ornitorrinco. A equidna e o ornitorrinco, eles são monotremados, tá? Então, eles não possuem mamilo, por onde geralmente os mamíferos se alimentam na sua fase inicial da vida, mas eles vão possuir algumas canaletas. Canaleta é um jeito tosco de falar, mas assim, vão possuir caminhos por onde o leite vai sair e ali... Deixa eu ver se eu falei tudo para vocês. O canguru, ele tem ali o seu desenvolvimento de mais ou menos 30 dias, já falei isso para vocês. O ornitorrinco, tá? Ele vai ter o desenvolvimento de mais ou menos 28 dias dentro do corpo da mãe, e aí depois ele vai fazer a postura dos ovos, e como ele não tem uma bolsa, ela, né, vai utilizar o seu próprio corpo para poder manter ali aquecidos os ovos até que esses ovos venham a eclodir, tá? Então, o próprio corpo da mãe que vai fazer essa incubação. E os ovos ficam se desenvolvendo por mais 28 dias.
A equidna tem um tempo de gestação de mais ou menos de 10 a 18 dias, tá? A postura dela é de apenas um ovo por vez. E depois, para esse ovo nascer, que esse ovo ela possui já uma bolsa, ela não vai possuir uma placenta, mas vai possuir uma bolsa. E aí são mais 10 dias até eclodir o ovo, tá? Ambas também possuem um tempo de lactação de aí uns 200 dias, parecido com o canguru, 6 meses e meio. Coloquei esse vídeo muito legal da equidna e esse daqui do ornitorrinco. Vamos assistir da equidna primeiro. Gente, nessas matas da Austrália, há uns 200 anos, Charles Darwin procurou os animais que o ajudariam a demonstrar a sua teoria da evolução. O que nós vamos fazer é tentar recriar essa viagem e, de alguma maneira, encontrar os animais que vão nos ajudar a ver e entender o passado, o presente e o futuro da evolução das espécies. Olha que curioso. Estão vendo? Se chama equidna. Eu quero ver como eu vou explicar, porque esse é o animal mais estranho do mundo, gente. Eu vou pegar com muito cuidado porque ele tem espinhos. Mas ele não é um porco-espinho. Ele é um animal australiano. É um animal endêmico daqui. Ai, ele tá me espetando. Deixa eu tirar ele. Esse animal é metade réptil e metade mamífero. Ele já existe há mais de 60 milhões de anos. E esses animais são noturnos. Durante o dia eles ficam escondidos. Eles se escondem em buracos e no meio dos galhos. Ai! Oh, vem cá. Vem, garoto. Me ajuda aí, vai. Solta. Ah! 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 Consegui pegar, gente. Esse é um dos animais mais estranhos do mundo. Tchucu-tchucu! Isso é perdido na Austrália, todo espetado. Aqui dá pra ver bem as garras. Notem, elas estão numa posição perfeita para escavar. Mais comprida, mais curta e mais curta. Estão vendo, né? Nas garras da frente é a mesma coisa. Das compridas para as curtas. Ah! 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 Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Você me espeta, hein? Espeta, espeta e espeta. Caramba, olha só como eu fiquei. Ai, 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 minha mão tá doendo aqui, ó. O interessante desse animal é que ele é, digamos assim, o elo evolutivo entre os répteis e os mamíferos. Por isso é que eu digo que ele é um fóssil vivo, é o mamífero mais antigo do mundo. Dos 5 tipos de animais vertebrados, os últimos a surgir sobre a face da Terra foram os mamíferos, entre 150 e 200 milhões de anos atrás. Segundo a teoria da evolução, os primeiros mamíferos depositavam ovos, como os répteis. Atualmente só restam 2 espécies de monotremados, ou seja, mamíferos que põem ovos. E ambos vivem na Austrália. São a equidna e o ornitorrinco. Olha só isso, gente. Aqui nós temos uma equidna. Essa é a equidna ouriço. Também tem a equidna de bico longo. Ela é encontrada na Austrália e na Nova Guiné. E como você pode ver, ela tem espinhos no corpo todo, que servem para protegê-la dos predadores. Ela é muito parecida com um ouriço europeu ou um porco-espinho da América do Sul. Mas eles não têm nenhuma ligação? Não. E como eles se originam de lugares bem distintos, eles têm uma história evolucionária bem diferente, mas desenvolveram características muito semelhantes para ajudá-los a se defender. É exatamente isso que o Darwin descreveu, o que ele chamava de evolução convergente, na qual há diferentes animais em diferentes partes do mundo que não têm nenhuma relação entre si, mas evoluíram da mesma forma. Por quê? Porque eles têm condições de vida muito parecidas e por isso a evolução é muito semelhante, mas eles não têm nada a ver. Nada a ver.
Gostou de me espetar, né? E como espeta? Mas depois acaba passando. Eu já tô acostumado com isso, eu tô acostumado. Eu já tô todo furado mesmo. Agora, fica quieto. Eu vou deixar você aqui, tá? Aqui, ó. Gente, vou deixar vocês com a equidna. É um fóssil vivo, gente. Ele é o elo entre os répteis e os mamíferos. Agora eu vou buscar o seu primo, o ornitorrinco, tá bom? Eu acho que ele é bem mais legal que você. Olha só o meu estado. Eu tô todo furado. Olha só isso. Eu fiquei fora o dia todo com um resgate e atendemos vários casos diferentes, mas a gente recebeu uma ligação de uma pedreira local e tem um ornitorrinco preso dentro da mina. Não temos todas as informações, mas a gente vai correr pra lá o mais rápido que der e ver o que tá acontecendo. A Austrália é famosa por ter animais únicos e incomuns. E o ornitorrinco é um deles. Ele é a criatura mais esquisita do mundo. Ele parece um pato, por causa do bico, mas ele é um mamífero. Tem uma cauda longa, tem os pés palmados para ajudar a nadar, tem garras afiadas para cavar e também é monotremado. Ele bota ovos. Não podia ser mais estranho. Ele se esconde ali, se esconde ali. Muitas fendas e buracos na água. É claro. E sabe, é muito difícil pegar ele. Não. Tem uma chance Não mesmo. dá. Seria uma chance em 1 milhão pra pegar ele, com certeza. Tem bastante água aqui. A gente não pode deixar o ornitorrinco aqui. Ele tá preso. E no fim, como é um corpo de água pequeno, vai secar. E ele tá ficando cada vez menor, vai ficar com menos comida e ele vai acabar morrendo de fome. E é muito importante para a segurança dele que a gente tire ele daqui e devolva para a natureza. Eu acho que a ideia aqui é vocês tirarem o máximo de água possível e chamarem a gente. E aí nós voltamos e pegamos ele. A gente tem que drenar a água e eu acho que vai ser um processo meio longo, mas aí assim que estiver num nível bom, vamos entrar na água com as redes para ver se conseguimos localizar o ornitorrinco, capturar ele e tirar de lá. Beleza. Chegamos. Colocaram ele na traseira da picape. Vamos lá. Aqui. Oi, cara. Bom, vamos dar uma olhadinha. Oh. Ele Deixa tá eu ver tremendo, deve estar com frio. Vamos lá. Coitadinho. Pega pela cauda que eu vou ver o sexo, tá? Tá bom. Calma, calma. Olha, é um macho. Já tem Tá. idade adulta, Tá. viu? A gente Legal. tem que tomar bastante cuidado. Olha os esporões. O macho de ornitorrinco é um dos poucos mamíferos venenosos e é muito interessante. Ele tem esporões na parte traseira das patas. Uau! Ele não é lindo? É um esporão impressionante. Por quanto tempo eles vivem na natureza? Há cerca de 8 a 10 anos na natureza. Olha a carinha dele. Eu tô medindo o bico porque isso também ajuda a estimar a idade. Legal. Junto com o esporão. É um bico Tá. bem retangular. Indica que ele desmamou, não depende de leite. Aham. Quando são filhotes, o bico fica mais quadrado. Dá uma olhadinha nas marcas do lado de baixo do bico. Uau. Cada animal tem marcas diferentes. Nossa. É tão único quanto uma impressão digital. Outro detalhe que eu São adoro incríveis. neles é a pata dianteira. De ação dupla, tá Uau. vendo? A pata serve pra nadar e serve pra ficar em terra. Ele escala até pedras. Olha, é incrível, não é? É mesmo. Se a gente pensar, ele é muito incomum, mas tem um corpo perfeito pra sobreviver no habitat dele. Olha, ele tá com os olhos abertos, tá analisando tudo. Eu e a Rosie examinamos o ornitorrinco e ficamos impressionados com o estado dele. Isso vai ajudar a hidratar ele, né? Isso daqui é só pra hidratar ele um pouquinho, pra compensar esse estresse que ele tá sentindo. O ornitorrinco é encontrado do norte ao sul de Queensland, até o final lá na ilha da Tasmânia. Mas, apesar de poder ocorrer numa área grande, ele é muito raro. É quase impossível ver um na natureza. Olha que Incrível. maravilha! É Não podiam ter muito escolhido bom. lugar melhor. Não. Ah, legal. Beleza? Tá com o nosso amigo? Segurou? Valeu. Que habitat lindo. O ornitorrinco fica mais ativo quando amanhece e anoitece.
À noite é uma hora boa para soltar um ornitorrinco, porque ele geralmente se alimenta quando escurece. Vamos ver? O que acha desse lugar? Parece ótimo. Olha, eu até apostaria que tem outros ornitorrincos por aqui também. Ah, com certeza. Eu diria que sim. Precisamos de um ecossistema saudável, de algum corpo d'água, um lago, um rio, com bastante vida para ele. Muito peixe, muito crustáceo, bastante comida para o animal. E o ideal é achar um lugar que tenha outros ornitorrincos também. E eu acho que o lugar que encontramos tem. Vamos ver, cadê a cauda? A frente e a traseira parecem iguais, não é? É verdade, parece. Oh, ele tá feliz. Talvez a gente deva deixar ele sozinho pra água. Eu acho que sim. Muito bem, vai por ali. É isso aí, carinha. Muito bom. Vai. Ai, ele não é lindo. Olha a água aqui. Ai, nossa. Ele tá parecendo muito bem, não tá? Ele tá muito bem. Olha. Ah, lá vai ele. É um ornitorrinco feliz. Ah, que coisa ótima. Conseguimos, olha lá ele. Pessoal, então fica aí o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um abraço e até a próxima. Beijos e até a próxima.